Diz assim a palavra do Senhor: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Em algumas traduções está escrito para que siga, para seguir os seus passos. O que eu quero tentar nessa noite aqui é se nós estamos sendo um verdadeiro discípulo de Cristo. Para sermos um verdadeiro discípulo de Cristo, nós temos que seguir o grande exemplo que Ele nos deixou. Os Cristo, o que Ele fez, nós também temos que fazer. No que Ele mandou fugir, nós temos que fugir, né? Porque Ele mandou nós resistirmos, temos que resistir, né? Principalmente a Satanás, né? Quando Ele mandou resistir, resiste a Satanás. Então, há um tempo atrás, eu tinha um grande prazer de passar a palavra. Aí foi que, com o tempo, né, vem as provações, vem as tentações, né, e essa palavra, e passar a palavra, eu comecei a ficar meio com vergonha. E aquilo da vergonha passou para ser constrangimento. Daí depois já comecei a ter insegurança de que eu estava passando da minha vida, né. Antes de acontecer isso, eu falava o Paulo, não pregar é fácil. Falar da palavra é fácil, compartilhar, basta ter o Espírito Santo do nosso lado, né? E com isso aí eu fui perdendo muita intimidade com a Bíblia. Eu parei de ler a Bíblia por uns 2 meses, mais ou menos, 2 meses e meio. E aquela alegria foi acabando. E no culto passado, o Vitor, ele colocou um versículo lá de 2 Samuel 6,13, que me fez reavivar, né? Quando ele falou assim que a arca do Senhor estava chegando na cidade de Jerusalém e Davi, com todas as suas forças, se alegrava na presença do Senhor. Eu me lembrei do passado que eu tinha essa alegria, né? E a força não voltava, né? Nem nada de passar. E eu lembrei do filme que eu tinha visto, né? Esse filme que eu vi passar aqui é o Em Seus Passos, o que você faria, Jesus, né? E olhando para esse texto também, e outro texto lá em Esdras, capítulo 7, versículo 10, né? E Esdras, capítulo 7, versículo 10. Depois dos juízes, antes do Esdras não, nos livros históricos, quer dizer, depois de 1ª e 2ª Crônicas. Eu pensava que era isso. Que não lembro. É isso. Capítulo 10. Tem Gênesis e depois deixo, né? Desse livro pequeno assim. Depois Gênesis e Apocalipse. Pois é, depois Gênesis tem... Boa. Não, eu sei que é Gênesis e Apocalipse, mas também segundo. É isso aqui, não pequeno. Não é não? Ah, Esdras. Só perto de Neemias. Daqui é a boa que tem. Antes de Neemias, depois de 1ª Crônica, 2ª Crônicas. Esdras o quê? 7, capítulo 7, versículo 10. Jó, 7. Versículo 10. passa aí por perto, vai. Salmos, quantos salmos? 2 livros de salmos. 3 livros de salmos. Isaías. Ele não é grande, né? Esse aqui é grande. É o quê? Tem Neemias, depois é 10. Antes de Neemias. Esse livro aqui eu não li. Misericórdia. Escriba. Não li. Isso. Esdras, achei. É o nome do filho da Então vamos prosseguir. Elaine, não é? Isso, vamos prosseguir. Esdras, capítulo 7, versículo 10. 7. Versículo 10. Pessoal, eu leio mais do que Amém, irmão? Amém. agora eu tô começando com isso. É meu óculos, eu tô com óculos na cabeça e tô olhando. 10, né, irmão? Vai. Essa palavra aqui tocou muito ao meu coração, né? Eu estava lendo
os princípios da hermenêutica, né? E lá o cara citou esse versículo aqui, né? E me deu uma grande força para me continuar, né? A partir da cena, diz a palavra do Senhor. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos, né? Aqui ele fala a lei do Senhor, né? Onde encontramos a lei do Senhor, né? No Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, Esdras também estudava a Bíblia, né? Se ele preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, ou seja, para começar a ter o conhecimento da palavra do Senhor, para que ele fosse um exemplo, né? Para que ele queria passar os estatutos, queria passar os seus juízos para o povo, né? Para que o povo também tivesse conhecimento da palavra do Senhor, né? E voltamos ao nosso texto base, né? Seguimos os passos de Jesus Cristo, né? Nós, como nessa caminhada de sermos cristãos, né? Muitas tentações, muitas provações, muitas alegrias, né? Mas será que nós estamos sendo fiéis a Cristo? Ou será que estamos sendo que nem o povo lá quando estava no deserto, que viu a glória do Senhor, mesmo Deus mostrando tantos milagres, tantos sinais, eles não conseguiram permanecer fiéis ao Senhor? Que tipo de cristão nós estamos sendo? Será que nem aquele povo? Vejo muita gente falando assim: nossa, mas aquele povo ali errou muito, aquele povo ali pecou muito. Mas se a gente olhar para a nossa incredulidade hoje, ou para os nossos erros hoje, será que nós também não podemos se comparar com aquele povo? Ali viram a glória do Senhor. Mas tenho certeza que nós queremos ser fiéis, permanecer fiéis à palavra, né? E até lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, né? Quando fala da tentação de Jesus, né? Ali Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para permanecer por ali por 40 dias, jejuando 40 dias, né? E lá diz a palavra do Senhor que ele foi tentado pelo diabo por diversas vezes. E quando se passou os 40 dias, o diabo novamente tornou a provar se ele estava mesmo sendo fiel ao Pai, né? Muitas das vezes, o diabo, Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Às vezes nós pensamos assim, que às vezes a caminhada está difícil, né? Aí vem lá o Satanás em pessoa, vem por aqui, ó. A gente está querendo não se desviar da palavra nem para a direita nem para a esquerda, e te dá um caminho, ó, vem para esse atalho aqui, ó. Todas as vezes a gente vai por esse atalho e lá na frente a gente quebra a cara. Muitas vezes a gente pega esses atalhos na vida, pensando assim: ah, por aqui é mais fácil, por aqui vamos supor. Se para Deus você tem que andar 10 km, ele te dá um atalho de 2 km, porque é mais fácil, né? Mas, se a gente quisermos conhecermos a glória do Senhor, lá no livro de Hebreus e também no livro de Levíticos também fala, né? Sim. A gente tem que buscar a santidade, né? Temos que ser santos, porque o nosso Deus é santo, né? Há uma grande diferença entre nós e Deus, porque cada um tem uma essência. A nossa essência é terrena, mas a natureza de Deus é divina. Por isso estamos separados. Separados porque nós somos terreno, e um dia lá atrás Adão caiu pela queda, né? E hoje, assim, eu tenho uma visão espiritual. Por que Satanás tanto nos odeia? Tanto ele quer que a gente caia, tanto quer que a gente se fique orgulhoso, se fique pensando, não caia na dependência do Senhor, né? Se a gente for olhar lá para trás, quem que era Lúcifer? Era um querubim, lado a lado com Deus, braço direito, mas ele quis ser o quê? Ser maior que Deus. É a coisa que Deus mais abomina, como diz a Bíblia, é o orgulho. Porque um dia Satanás se voltou contra ele